Hoje nós vamos aprender a alterar propriedades de um elemento de uma página HTML de forma dinâmica utilizando manipulação do DOM e gerenciamento de eventos em JavaScript. Basicamente, nós vamos fazer esse exemplo aqui. Eu tenho um seletor de cores, onde eu posso selecionar uma cor qualquer aqui. Ao clicar nesse botão de aplicar, essa div aqui abaixo ela tem então o background color, né, a cor de plano de fundo alterada a partir da cor selecionada. Então, eu posso vir aqui, selecionar uma outra cor qualquer, clicar novamente em aplicar, e eu vou ter, então, a cor de plano de fundo da div alterada a partir da cor selecionada no meu seletor de cores. Então, veja que é um exemplo bem simples, mas que a gente vai conseguir trabalhar os fundamentos básicos ali de manipulação de DOM, seleção de elementos, alteração dinâmica de propriedades, de estilos e gerenciamento de eventos. Então, vamos lá. Aqui no código HTML, pessoal, já deixei uma estrutura pronta aqui, mas basicamente definindo aqui um elemento de entrada, né, de seleção de cor, um input type color, um elemento button, que vai ser o botão para aplicar a cor selecionada. Nesse elemento button, eu defini, né, eu atribuí um ID, chamado change color, e a div, que de fato vai ser o elemento que vai ter ali uma propriedade alterada de forma dinâmica, que é a propriedade background color. E nesse elemento div, eu atribuí uma classe chamada myDiv. Eu fiz isso, ou seja, atribuí o ID aqui no elemento button e atribuí uma classe nesse elemento div para mostrar para vocês formas diferentes que nós temos de selecionar um elemento do nosso documento HTML lá no código JavaScript. Nós também vamos precisar selecionar esse elemento input type color, que é o nosso seletor de cor, porque afinal de contas nós precisamos saber a cor que o usuário selecionou para aplicar essa cor ao elemento div, mas veja que aqui eu não atribuí nenhuma ID e nenhuma classe, mas eu vou mostrar para vocês como é que vocês podem, mesmo assim, selecionar esse elemento lá no código JavaScript, beleza? Percebam que antes de fechar o elemento body, eu referenciei o meu código JavaScript, tá? O meu arquivo de script. Então, eu criei aqui na estrutura do projeto um arquivo index.js, e aí eu estou referenciando ele aqui, ó, ao final do body, né, antes de fechar a tag body, com a tag script. Tá? Eu referenciei com a tag script. É dessa forma que a gente referencia, né, inclui aqui um arquivo de script dentro do nosso documento HTML. Beleza? Bom, vamos lá. Então, indo aqui para o nosso arquivo index.js, inicialmente nós precisamos selecionar os elementos. Nós precisamos trabalhar com 3 elementos, nesse caso aqui, do nosso documento HTML, o input de seleção de cor, o botão para aplicar cor selecionada ao elemento div e a própria div que vai ter ali uma propriedade alterada de forma dinâmica. Então, nós precisamos trabalhar, manipular 3 elementos aqui da nossa página HTML. Então, primeiro eu vou selecionar o elemento botão, tá bom? Então, eu criei uma constante aqui chamada btn_change_color. E aí, eu usei o objeto document, tá? Eu referenciei aqui o objeto document, que guarda toda a estrutura de elementos da minha página, tá? Do DOM, do documento HTML. E desse objeto, eu utilizei o método getElementById. Esse método, como o próprio nome sugere, vai ser útil para selecionar um elemento pelo seu identificador. Então, se eu tenho um elemento com identificador, com um ID atribuído, eu posso utilizar esse método para selecionar ele aqui dentro do meu código JavaScript. O próximo passo é selecionar a div, tá? Então, eu criei uma outra constante aqui chamada myDiv, mais uma vez acessando o objeto document e o método querySelector. Dessa vez eu utilizei o método querySelector. Por que eu não utilizei o método getElementById? Porque a div eu não atribuí um ID, eu atribuí uma classe. Mas eu teria como selecionar também pela classe. Eu tenho um método chamado getElementsByClassName, tá? Então, eu conseguiria selecionar também pela classe. Porém, eu já mostro para vocês o método querySelector, porque com esse método eu tenho uma flexibilidade muito maior. Eu posso selecionar um elemento utilizando a sintaxe de seletores do CSS. Então, veja que aqui, ó, eu estou passando um seletor CSS. .myDiv, eu estou selecionando um elemento que tem a classe myDiv. Depois eu vou selecionar o meu elemento de entrada, né, de seleção de cor, né, um input color. Então, eu defini aqui uma constante chamada input color, mais uma vez utilizando o método querySelector, e aí passando um seletor um pouco mais complexo aqui, tá? Um seletor por atributo, porque veja que eu não coloquei nenhum ID, nenhuma classe, não atribuí para esse elemento input de seleção de cor. E isso eu fiz de forma proposital mesmo, para mostrar para vocês que a gente consegue definir aqui seletores, né, para referenciar um elemento que eu quero, né, um elemento lá da minha página, que eu quero trabalhar aqui dentro do código JavaScript, utilizando aqui a sintaxe de seletores do CSS. Então, eu estou utilizando seletor por atributo. Estou selecionando um elemento input que tem um atributo type com o valor color, beleza? Show de bola. Agora, o que a gente precisa fazer, galera? A gente precisa, então, criar a lógica aqui para, ao clicar no botão de aplicar a cor selecionada, eu pegue a cor que foi selecionada lá no input de seleção de cor e aplique essa cor ao plano de fundo do elemento div. Então aqui, galera, a gente tem que trabalhar com gerenciamento de eventos. Eu tenho que adicionar aqui um manipulador de eventos para o botão, porque é ele que vai ser o alvo do evento. A gente quer trabalhar aqui com evento de clique.
Beleza? Então, o evento é uma ação que ocorre ali a partir da interação do usuário com a página. E nesse caso aqui, eu quero trabalhar com um evento de clique nesse elemento botão. Tá bom? Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. Nós vamos chamar a constante btn_escola, que guarda, então, a referência ao botão. E desse objeto aqui, desse elemento, nós vamos utilizar o atributo onClick. Esse atributo é um atributo de manipulação de evento, tá? Então, o que eu vou passar para esse atributo aqui? Uma função que vai ser executada quando esse evento de clique acontecer. Eu tenho outros atributos aqui de manipulação de eventos. Por exemplo, o onChange, né? Ou seja, ao alterar o valor desse elemento aqui, né? Nesse caso não faz muito sentido porque é um botão, né? Mas, por exemplo, passar o mouse por cima. Então, onMouseOver, né? Enfim, no caso aqui a gente vai manipular o evento de clique, então é o atributo onClick. O que eu passo aqui como valor para esse atributo onClick é uma função. E essa função, então, vai definir a ação que vai acontecer ali quando esse evento de clique acontecer. E aí a gente vai fazer o seguinte. Nós vamos chamar o nosso elemento myDiv, nós selecionamos aqui em cima. Desse elemento eu vou acessar a propriedade style, que guarda então toda a lista de propriedades de estilos aplicadas a esse elemento. E dentro dessa lista de propriedades eu quero trabalhar especificamente com a propriedade background_color. Então veja que o nome da propriedade aqui é o mesmo nome da propriedade CSS correspondente. Só tem uma única diferença. Ao invés de utilizar um traço aqui para separar nomes compostos no nome das propriedades, eu vou utilizar o padrão CamelCase dessa forma. E aí eu passo aqui um novo valor para esse atributo background_color. No caso aqui, pegando do elemento input_color, que é o elemento de seletor de cor, o valor que está definido ali. Tá? Esse atributo value, galera, é um atributo do elemento input. Beleza? Então, todo elemento input tem um atributo value, que guarda o valor, então, ali naquele campo de entrada. Dessa forma, eu estou pegando a cor que está selecionada naquele elemento input type color e passando essa cor, né, esse valor hexadecimal, para a propriedade background color da div. Ok? Então, vamos testar isso aqui no navegador. Eu vou abrir aqui no Live Server e vamos lá. Então, a ideia é selecionar uma cor qualquer aqui, através do elemento de seleção de cor, clicar no botão de aplicar e aquele evento vai acontecer. A ação que foi definida ali vai acontecer, que no caso é alterar, então, a propriedade background color da div de acordo com o que foi selecionado aqui no nosso input type color. Então, vou selecionar outra cor, clicar em aplicar e beleza, funcionando perfeitamente. Então, nesse exemplo, nós trabalhamos alguns fundamentos aqui de manipulação de DOM, seleção de elementos, gerenciamento de eventos. Logicamente que tem muito mais do que isso, mas já é um primeiro passo aí. Se você gostou desse conteúdo, já me segue por aqui, que vão ter muitos outros conteúdos como esse.